Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegou sexta-feira, tá frio aqui no Rio, temperatura caindo e chuva também na parada, mas vamos esquentar o noticiário vascaíno para você. E vamos trazer as novas datas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. CBF também marcou um jogo atrasado do Vasco. Saíram as rodadas de 19 a 22 da Série A. E, além disso, vamos trazer também informações a respeito da vida financeira do Vasco e falar do time que pega o Internacional. Vamos lá? Mas antes, aquele pedido tradicional, me ajuda a chegar a 100 mil inscritos, estou precisando do seu carinho. Wellington, mas como que eu faço para se inscrever? É fácil, vai aí, ó, inscrever-se, clica aí, tá vermelhinho, vai no joinha, dá o joinha e vai também nesse sininho aí e marca o sininho. Mas para que esse sininho? Toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser comunicado que tem vídeo novo no nosso canal Wellington Campos FC. Me ajuda aí? Deus te pague, né? É a maneira que eu tenho de te agradecer. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá. Vamos começar então falando de datas, porque Série A tinha um jogo atrasado do Vasco, com o Juventude, ele já tem data, será no dia 20 de agosto, 19 horas, no estádio Alfredo Jaconi. Ainda na Série A, a CBF liberou a 19ª rodada, o Vasco vai jogar na 19ª até a 22ª, sempre aos domingos, tá? Então, 19ª rodada, 10 de agosto, domingo às 4, Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Na 20ª rodada, dia 17, domingo, 4 da tarde, Santos e Vasco na Vila Belmiro. Dia 24 de agosto, a rodada de número 21, 16 horas, Vasco e Corinthians em São Januário. E na 22ª rodada, no dia 31 de agosto, domingo, 20 e 30, vão jogar Sport e Vasco lá em Pernambuco. Na Copa do Brasil, a CBF teve que alterar vários jogos a pedido da TV, que é detentora dos direitos por causa da Copa Sul-Americana. Então, Vasco e CSA será no dia 7 de agosto, 8 da noite em São Januário. CRB Cruzeiro também no dia 7, 19h30 em Maceió. Galo e Flamengo em Belo Horizonte no dia 6 de agosto, 19 horas. Palmeiras e Corinthians será no dia 7, às 21h30. Fluminense Internacional no dia 6 de agosto, 21h30 no Maracanã, e Retrô e Bahia no dia 6 de agosto, 19h30 na Arena Pernambuco. Gente, vamos falar aqui do time, né? Porque o Vasco vai contar com a volta do Lucas Freitas, recuperado da gripe, mas não terá o João Vitor suspenso pelo terceiro amarelo. Tudo indica que o Hugo Moura será improvisado ali na zaga, como o Fernando Diniz fazia com o André lá no Fluminense, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura ou Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Tietê, Nuno Moreira e David, Rayan e Verrete. É o provável Vasco para pegar o Inter no Beira-Rio, precisando da vitória. Ainda repercutindo a longa entrevista concedida pelo Pedrinho e seus diretores também, deixa eu trazer aqui o Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, falando como encontrou as finanças vascaínas. Não viu? Curte aqui agora. Quando eu fui convidado pelo presidente a assumir essa função de CEO com o objetivo de conduzir um projeto de reestruturação e de gestão corporativa da SAF, né, especificamente no que se refere à sua estrutura administrativa, estrutura financeira, estrutura comercial, de marketing, assim por diante, eu tinha clareza da complexidade da situação econômico-financeira do Vasco naquele momento, embora não tivesse um grau de detalhamento sobre essa gravidade da situação. Então, em julho do ano passado, quando a gente inicia esse processo, nós contratamos um trabalho
junto a Álvares e Marçal, que é uma das firmas mais renomadas de consultoria em reestruturação empresarial, para que ela fizesse um diagnóstico da situação econômico-financeira da SAF, até porque, durante o período da gestão da 777, o CRVG não recebia as informações com o grau de detalhamento necessário para fazer uma avaliação adequada das finanças da SAF. Naquele momento, a Álvares e Marçal, então, apresenta um estudo para a gente, onde indica, primeiro, que o ano de 2024 previa um saldo negativo de caixa de aproximadamente 120 milhões de reais da SAF. Então, nós estamos falando de agosto a dezembro, 120 milhões de reais de saldo negativo de caixa. Aumentando esse saldo negativo de caixa em 2025, ano que nós estamos, para cerca de 450, 470 milhões de reais de caixa. Chegando em 2029, 2030, em incríveis 900 milhões de reais de saldo negativo de caixa. Quem está dizendo isso não é o Carlos Amodeu, não é o presidente Pedrinho, não é o Felipe Carregal. Quem diz isso é o estudo da Álvares e Marçal, uma das firmas mais renomadas no mundo em reestruturação empresarial. E naquele momento ela indica a necessidade de implantação urgente e inadiável de um amplo processo de reestruturação do Vasco como um todo, para garantir a sobrevivência do Vasco e para garantir minimamente a organização e a estruturação de processos internos dentro do Vasco, para que, eventualmente, o novo investidor venha a assumir o Vasco e dar continuidade a esse processo. E de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho intenso, baseado em alguns pressupostos fundamentais. O primeiro deles é a manutenção das nossas obrigações correntes rigorosamente em dia. E eu posso atestar para vocês que todos os nossos compromissos correntes eles estão sendo quitados rigorosamente em dias, seja com um grupo de atletas, seja com fornecedores, sejam com os demais profissionais da SAF, seja com os clubes com os quais a gente transacionou durante o nosso período de gestão pós-RJ, principalmente, né? E com base nisso, nós estamos trabalhando intensamente para dar um equilíbrio econômico-financeiro enquanto nós estamos negociando junto ao pool de credores do Vasco a aprovação do plano de recuperação judicial, onde a gente vai, então, com a homologação do plano de recuperação judicial, ter a organização adequada do nosso fluxo de pagamento de todas as nossas dívidas pré-existentes e que, possivelmente, o novo investidor vá ter condições mais adequadas de ter a compreensão, o entendimento e a responsabilidade de honrar todos esses compromissos. Com relação ao jogo que o presidente comentou, os 2 jogos que foram os mandos de campo vendidos em 2024 para 2025, também é importante dizer que quando nós chegamos em 2024 já existiam 2 mandos de campo que já haviam sido vendidos, né, para 2024. Um desses mandos de campo, inclusive nós procuramos alterar esse jogo para que nós não fizéssemos um clássico contra o Fluminense em Cariacica devido a uma questão de segurança indicada por todos os órgãos públicos de segurança, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do Estado do Espírito Santo. Então, transferimos esse jogo para o Campeonato Carioca de 2025. Né? Então, nós já tínhamos naquele momento também dois mandos de campo vendidos pela gestão anterior e tivemos sim a necessidade de, dentre uma série de outras medidas que nós tomamos para garantir a sustentabilidade financeira do clube mês a mês durante o ano de 2024, tivemos sim a necessidade de realizar a venda desses 2 mandos de campo, recebendo os recursos à vista naquela ocasião, né, para que nós pudéssemos manter o nosso compromisso rigorosamente em dia. Mas isso não significa dizer que a gente não deveria investir em jogadores. Nós falamos sobre isso publicamente, inclusive no ano passado, de que nós teríamos um orçamento em 2025 que iria prever investimentos em atletas. Investimentos na ordem de 30 milhões de reais para fins de fluxo de caixa de pagamento em 2025. Quando eu falo fluxo de caixa de pagamento em 2025, eu não estou dizendo que nós limitamos as nossas contratações em 30 milhões de reais no valor das transferências, mas sim que o valor das transferências que devem ser pagas em 2025 totalizem no máximo 30 milhões de reais. Que é muito pouco para o futebol. Para você competir é muito pouco. Sim, e nós estamos cumprindo isso rigorosamente. Né? A contratação do Thiago Mendes, ela já preenche
um pressuposto diferente. Primeiro, um pressuposto técnico, que é avaliado pelo Departamento de Futebol. O presidente já disse que nós tínhamos uma visão e um olhar para esse atleta muito antes da renovação do próprio Léo Jardim. E ele é um atleta que ele, primeiro, na visão do Departamento de Futebol, ele qualifica o grupo de titulares. E quando eu falo grupo de titulares e não os 11 titulares, eu vou colocar os 15, 16 atletas que costumeiramente jogam nas partidas. Então ele é um atleta que, pelo seu nível de atuação histórico e pelas perspectivas que a gente vê nele, ele vai aumentar a qualidade desse grupo de atletas que atua habitualmente, e ele não tem um custo de transferência, de pagamento de transferência para o terceiro clube. E isso faz com que a gente, então, não tenha um desencaixe maior de investimentos, tenha, sim, um custo maior de folha de pagamentos, né? Então, ele preenche um determinado requisito que vai ao encontro da pergunta da jornalista da Bandeirantes, que, desculpe, não me recordo o nome, né, que ela pergunta sobre as nossas contratações. Então, nós estamos trabalhando com um perfil de contratações onde nós, de fato, não temos para esta janela uma capacidade de investimento de atletas de alto valor econômico. Não existe essa capacidade. E nunca foi prometido isso. Só complementando um ponto, por exemplo, a gente teve oportunidade, a gente precisa, obviamente, de dinheiro, mas esse ano a gente está se reestruturando de uma forma muito melhor das dificuldades do ano de 2024, né? Mas um exemplo para vocês. A gente teve uma proposta de vender o jogo do Corinthians, acho que Corinthians, por 4 milhões de reais, limpo. E eu não aceitei. Não aceitei, respeitando o compliance, respeitando, obviamente, um pedido do executivo. Cabe não aceitar financeiramente? Cabe. A gente consegue, hoje, criar alguns movimentos que a gente pode abrir mão desses 4 milhões nesse jogo. Então, a gente joga em São Januário. Se você me perguntar, poxa, Pedrinho, se você tivesse com 25 pontos, de repente eu venderia. Porque a gente tem muitos vascaínos fora do Rio de Janeiro que também têm o desejo de ver o time do Vasco. E um outro ponto é o seguinte, eu sei que é muito ruim para o torcedor ouvir as coisas que eu estou falando. E para mim, também. Para eu falar tudo que eu falo, é muito ruim, porque eu, como vascaíno, queria estar falando aqui de diversas contratações. É tentador? É tentador, pô. Pô, eu queria contratar, mas não é o meu perfil conseguir ter uma atitude e não honrar com elas. Que é diferente de um comentário que eu fazia na televisão e não colocar em prática como presidente. Quando eu faço um comentário na televisão e como presidente eu tenho uma atitude diferente, eu não sou mau caráter por isso. Inclusive, eu tive a humildade de reconhecer que aqui na cadeira, realmente, eu tenho que ter atitudes diferentes do que eu imaginava como comentarista. Eu tiro aqueles comentários? Não, eu continuo com aquelas convicções? Continuo. Só que eu não consigo executá-las na hora que eu quero. Eu acho que em algum momento eu vou conseguir colocar em prática. Eu nem te respondi, acabou que você falou Estou misturando os assuntos que eu não gosto de deixar resposta, de pergunta sem resposta. Você falou sobre a incoerência na questão do modelo de jogo de treinadores. Me lembra depois para eu voltar para não te deixar sem resposta? Então, só para terminar, esqueci o nome da menina. Gabriela, desculpa. Eu poderia ter a irresponsabilidade e uma autoproteção de fazer contratações e não pagar, pô. Primeiro, eu ia ter um conflito dentro do elenco, que eu não pago salário e contrato. E segundo, eu estaria fazendo práticas que não são condizentes com o que eu penso e com gestões anteriores que levaram o Vasco a esse estado financeiro caótico. Então, assim, e a gente está vendo clubes aí, tá? Clubes com possivelmente muito dinheiro tendo problema com saída de jogadores e clubes que apostaram ano passado em grandes investimentos e estão sofrendo esse ano. É doído, porque ao mesmo tempo que a gente está num processo de reestruturação, os nossos rivais aqui estão competindo, estão disputando, aí isso gera uma raiva muito maior nas pessoas. Eu só quero que as pessoas, quando
parem aquela emoção do resultado, da dificuldade, que elas tenham a racionalidade. Eu também queria estar no Mundial, eu também queria estar disputando títulos. Eu acho que isso vai chegar, mas entendo a realidade. E não é desespero, não. A gente vai passar por esse processo e a gente vai colher bons frutos. A gente quer ser competitivo, a gente não quer passar sufoco, a gente quer lutar lá em cima. Tudo isso é o que eu desejo, mas eu não vou contar mentira para o torcedor. Não vou. O único ponto que eu falei e acabou que eu não cumpri, foi a questão do potencial construtivo, porque não estava assinado. E eu assumi isso. Eu tinha que esperar assinar. E acabou que não assinou, e eu prometi uma coisa e não cumpri. E reconheci, e foi uma experiência para mim, cara. Só fala depois que tiver assinado. Com relação à coerência dos treinadores, todo mundo sabe o modelo, o perfil, até pelos comentários que eu fazia do que eu queria. Só que eu tinha que entender que naquele momento a gente estava financeiramente sem dinheiro. Eu identifiquei outros aspectos, que não só do jogo, que a gente precisava no elenco. E olhando para o cenário de treinadores, eu não encontrava o que eu acreditava sobre futebol. Então eu tinha que ter a percepção naquele momento e trazer um treinador, obviamente, com outras características, não só do jogo, que eu achava naquele momento que poderia agregar. Então, assim, era um comentário que se eu tivesse na televisão, hoje eu faria diferente, né? Porque na televisão eu falava assim, a gente sai da água para o refrigerante. Só que se a água não está dando certo, também eu vou sair da água para outra água. Então é uma coisa que eu reflito também. Então, assim, sai da água, eu vou para um outro modelo. Mas, na realidade, o modelo que eu sempre gostei, eu acho que está muito claro para vocês. É um modelo que a gente marca alto, que a gente pressiona, que a gente consegue um número bom de finalizações. Presidente, só para eu complementar um pouquinho, só para fechar a questão financeira, porque eu acho que aqui é importante eu trouxe números bastante negativos e bastante pesados que foram trazidos pela Álvares Marçal naquele estudo, só que eu também preciso trazer uma situação que é a seguinte: nós, com todas as implementações que nós estamos fazendo, com todo o processo de reorganização que nós estamos fazendo, que está baseado em alguns pilares importantes. O primeiro deles é aumento de receitas. A gente, ao longo do segundo semestre do ano passado, a gente trabalhou intensamente para aumentar as receitas do clube. Quando nós assumimos a gestão, nós praticamente não tínhamos patrocinadores no clube, além do patrocínio master da Betfair e o patrocínio do BMG, que todos os recursos já tinham sido antecipados anteriormente. Nós capturamos uma série de novos patrocinadores no segundo semestre do ano passado, seja através da Viva Sorte, através da Motochef, através do Zé Delivery, né? Então nós tivemos uma série de outros patrocínios, incrementamos bastante com a chegada do Coutinho o programa Sócio Torcedor, tivemos mais receitas de desempenho desportivo por conta da progressão na Copa do Brasil até a semifinal. Fizemos uma série de racionalizações de custos e despesas que nos permitiram, então, não terminar o ano com aqueles 120 milhões de reais negativos que foram apontados no estudo da Álvares e Marçal e terminarmos o ano de forma equilibrada, também beneficiados pela medida cautelar antecedente, né, e o processo de mediação que nós conduzimos. De lá para cá, a gente vem trabalhando intensamente no processo de recuperação judicial. Primeiro trimestre, no intuito de preparar o processo de recuperação judicial, encaminhar o processo de recuperação judicial em juízo, apresentar em maio desse ano o plano de recuperação judicial. Agora nós estamos em negociação com o pool de credores, buscando no segundo semestre termos a aprovação do nosso plano de RJ. Com relação à projeção financeira desse ano, nós temos a projeção financeira desse ano completamente mapeada, né? E nós podemos dar a tranquilidade para o torcedor, ou o conforto para o torcedor, ou não aumentar a preocupação do torcedor de que os nossos compromissos continuarão sendo pagos rigorosamente em dia. Então nós temos todo o planejamento financeiro organizado para que o ano de 2025 ocorra normalmente. Temos capacidade financeira para fazer grandes investimentos nessa janela? Não temos capacidade financeira para fazermos grandes investimentos nessa janela. Isso significa dizer que nós não vamos trazer atletas assim como trouxemos o Thiago Mendes? Provavelmente não vai significar isso. Nós vamos buscar alternativas, seja através de atletas livres, seja através de empréstimos, seja através de negociações pontuais
que o mercado possa nos oferecer enquanto a janela estiver aberta e que estejam alinhados com a política e a filosofia de futebol da nossa comissão técnica. Eu acho que é importante levar essa mensagem também para o torcedor de que nós temos esse planejamento financeiro para esse segundo semestre, todo ele mapeado e que está tudo sob controle, que nós não vamos ter um sobressalto relevante, que não há motivo para grande desespero em relação a isso. Aí então o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, falando a respeito da vida financeira do Vasco da Gama e, segundo meu amigo Flávio Dias, né, do canal Atenção Vascaínos, o Vasco está encaminhando bem a venda do potencial construtivo para fazer novamente o estádio de São Januário. Inclusive conseguiu com a prefeitura e os vereadores aumentar o valor do metro quadrado da obra e com isso um investidor, pessoa física, vai comprar esse terreno na Barra da Tijuca. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome, deixa o nome da sua cidade, é legal para a gente mandar aquele abraço para você. Me ajuda? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, não paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante o seu apoio, o seu carinho, a sua inscrição. Mais de 60% das pessoas que assistem vídeo no YouTube não se inscreve no canal. Então dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinho, clica aí, não paga nada não e você vai me ajudar demais, tá bom? Fiquem com Deus, um grande final de semana para todos. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.